Com a PEC da maioridade penal voltando a ser discutida após 20 anos, a CCJ discute novamente o tema nesta terça-feira. E para discutir sobre o assunto, vamos ouvir Karina Esposato, que é consultora da Unicef. Bom dia, Karina. Por que a PEC ela fere a cláusula pétrea da Constituição? Bom, hoje a Constituição brasileira, ela fixa a imputabilidade penal aos 18 anos. Então, o artigo 228 da Constituição, ele prevê que os menores de 18 anos são responsáveis por crimes que cometerem com base na lei especial. Então, não vão responder criminalmente como adultos e nem vão passar pela jurisdição, pela justiça criminal comum. Isso é considerado um direito fundamental e um direito individual da pessoa com menos de 18 anos. Então, reduzir a idade significa retirar do adolescente esse direito fundamental, que está, no nosso entendimento, sob o abrigo das cláusulas pétreas. A Constituição brasileira, ela tem uma característica bastante singular, ela é considerada uma Constituição rígida. Isso significa que há um núcleo duro da Constituição, que nós chamamos de cláusulas de pedra ou cláusulas pétreas, que não podem ser mudados nem mesmo por uma reforma. Seriam aqueles aspectos da Constituição que têm relação direta com a dignidade da pessoa humana. E nesse caso, em particular, é uma questão que tem relação direta com a dignidade do adolescente, porque é uma pessoa que ainda está em fase de desenvolvimento, então deverá responder por um crime como uma pessoa em desenvolvimento e não como um adulto. Karina, nós temos aqui alguns questionamentos até de internautas sobre existe uma outra forma de punir esses adolescentes, né, que cometerem crimes hediondos e forem reincidentes. Essa questão ela é super relevante porque, na opinião pública em geral, acredita-se que o adolescente seja o principal agente da violência atual e que os adolescentes estão cada vez mais violentos e cometendo crimes cada vez mais graves. Quando a gente olha para as ocorrências criminais e para as estatísticas oficiais, nós vemos que não é bem assim, que a delinquência juvenil ela permanece estável nos últimos 10 anos. Em torno de somente de 10% dos crimes cometidos no Brasil podem ser atribuídos aos menores de 18 anos. Desse universo de crimes, menos de 1% são crimes de sangue, como a gente poderia dizer, são crimes de homicídio, são crimes hediondos. Então, o que nós temos hoje é uma lei, que é a Lei Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, que regulamenta as medidas aplicáveis, as sanções aplicáveis ao adolescente. E se o adolescente cometer um crime hediondo, ele deverá receber a medida mais grave desse sistema, que é uma medida de internação. Então, ele vai ter a sua liberdade restrita, ele vai ser privado de liberdade numa instituição fechada, como é o caso do Senan aqui no estado de Sergipe. E se a CCJ aceitar, né, o projeto, o que acontece? Sendo uma matéria, como a gente está conversando, é uma cláusula pétrea, quer dizer, que afeta uma reforma constitucional profunda, esse tipo de mudança na Constituição exige um quórum qualificado. Então, a partir da chamada admissibilidade na CCJ, porque a Comissão de Constituição e Justiça ela não avalia o mérito, ela apenas avalia se é admissível ou não a proposta. Então, aí passa-se um novo momento de discussão na própria Câmara com a exigência do quórum máximo de deputados, o quórum qualificado no plenário. Então, o debate não termina aí. Na verdade, passou de um estágio, vai avançar para outro e mesmo terminado na Câmara, ele ainda tem que ir para o Senado para ser rediscutido. Então, hoje o Brasil conta com uma chamada Lei do Sistema Nacional Socioeducativo, né? Uma lei que foi aprovada em 2012, é uma lei bastante recente e que tenta organizar o sistema de atendimento. Então, o sistema de atendimento socioeducativo, ele é a política pública que se direciona a essa parcela da população que já, vivendo numa situação de risco, de vulnerabilidade social, chegou a cometer algum delito. Então, nesse conjunto de políticas possíveis, nós temos as medidas socioeducativas em meio aberto, nós temos também as medidas de privação de liberdade. Então, acredita-se que uma ênfase maior, um investimento mais robusto nas medidas em meio aberto, por exemplo, são uma ferramenta importante
para a redução da violência e para a redução da prática de atos infracionais por adolescentes. Porque o adolescente vivendo na comunidade que ele está, com o apoio da família e sendo escolarizado, profissionalizado, pode responder positivamente e não mais voltar a delinquir. Ao contrário disso, se a gente imaginar que o adolescente vai ser tratado como um criminoso, ele vai ser rotulado como um bandido, ele vai para uma instituição fechada, vai viver numa instituição total, ele vai até para uma prisão, como essas propostas querem, ele vai realmente se constituir como uma pessoa do crime, dificilmente ele vai superar aquela trajetória infracional. E aí sim, as possibilidades de reincidência são muito maiores. Hoje a criminologia, ela discute muito que a prisão em si, ela é criminógena. Então a prisão gera mais crime do que previne. Então a gente costuma dizer assim, a questão não é de polícia, a questão é de política. Falando em políticas públicas, como é que você avalia a situação aqui em Sergipe em relação aos adolescentes, né? São muitas fugas registradas, como é que você vê isso? Bem, acho que há ainda no Estado um desafio enorme de constituir verdadeiramente um sistema de atendimento socioeducativo. A própria arquitetura da unidade de privação ainda é uma arquitetura que deixa a desejar. Não há espaços adequados para a recreação, para as atividades esportivas dos adolescentes, para a própria interação das famílias, que é um aspecto importante. Essa lei que eu comentava, 12.594, ela indica que a família tem que participar ativamente do processo educativo do adolescente, né? Hoje o modelo de escolarização ele é muito precário, ele ainda é fundado a partir de uma metodologia que é a educação de jovens e adultos. Essa metodologia ela não é perfeitamente adequada ao sistema de privação de liberdade, porque é uma metodologia que exige voluntariedade. O adolescente ele não está lá por voluntariedade, ele está lá coercitivamente, ele foi preso. Então é preciso repensar como é que a escolarização, a profissionalização e a participação da comunidade vai acontecer aqui no Estado. Eu acho que esses são 3 elementos que precisam urgentemente serem abordados. Essa cartilha, ela foi elaborada através do Unicef, né, do Fundo das Nações Unidas pela Infância, com apoio do governo brasileiro, justamente com o objetivo de esclarecer a população a partir do que nós consideramos os mitos que envolvem a discussão da idade penal. Por quê? Se o cidadão comum é perguntado na rua, muitas vezes ele vai dizer, não, eu acho que o adolescente tem mesmo que reduzir a idade. Mas essa pessoa, o cidadão comum, ele não conhece a lei e não sabe que no Brasil a responsabilidade juvenil começa aos 12 anos. Então essa é uma idade bastante baixa, precoce inclusive, em relação a outros sistemas. A própria Comunidade das Nações Unidas indica que os países adotem uma idade preferentemente não inferior a 14 anos. Então quer dizer, o Brasil já tem uma idade baixa, a partir dos 12, uma menina, um menino cometendo o delito vai responder pelo crime que cometeu, e o objetivo foi esclarecer isso. Então, primeiro, desconstruir o mito da impunidade. O adolescente não é impune pelo crime, esse é o primeiro aspecto. O segundo é desconstruir o mito que a gente falou também da periculosidade do adolescente, de que os crimes são muito sérios, são muito graves, são cada vez mais crimes. Na verdade, isso continua sendo, está no mesmo patamar de 10 anos atrás. É claro que o tráfico de drogas hoje, ele exerce um papel importante, ele tem inclusive aumentado estatisticamente em relação ao furto e aos outros crimes contra o patrimônio, então exigindo políticas também de prevenção, mas não quer dizer que os adolescentes sejam os algozes. Em realidade, a população adolescente ela é mais vítima do homicídio do que autora de homicídio no Brasil, né? Todos os mapas de violência mostram que os maiores afetados com os crimes fatais são pessoas do sexo masculino de 15 a 24 anos, negros. Então, é preciso discutir isso também na sociedade brasileira. E o terceiro mito, que seria do hiperdimensionamento do problema. Quer dizer, é uma situação sem solução, não temos o que fazer e agora vamos reduzir a idade penal. Então, a cartilha, ela teve essa finalidade principal, não é, de esclarecer a opinião pública e também de subsidiar os parlamentares nesse debate. A gente trabalhou com uma tabela, inclusive, de idades, construindo um comparativo entre
54 países. Como é que esses países fixam a idade penal? Porque um outro aspecto é muita gente falando e confundindo as questões da responsabilidade na França, na Espanha, na Alemanha, dizendo, olha, na França é 13 anos e no Brasil é 18. Não, na França é 13 e no Brasil é 12. Então, o Brasil ainda tem uma idade mais baixa de responsabilidade juvenil. E a gente tentou esclarecer ao máximo isso, porque aos 18 anos, esse é um padrão praticamente universal. É um padrão global da ONU de que a partir dos 18 inicia-se uma responsabilidade criminal plena. Mas não quer dizer que antes disso o crime vá passar impune na sociedade. O esclarecimento, né, a consciência em torno do modelo existente, ele é o principal elemento para fazer, digamos assim, barrar uma proposta que vai afetar a juventude brasileira e, temerosamente, acredito eu, aumentar a violência. O livro, né, foi fruto do meu doutorado, é uma discussão um pouco mais acadêmica, né, o direito penal de adolescentes, onde eu procurei discutir como é que o direito penal de adolescentes está colocado na lei brasileira. Então, há uma perspectiva comparada também na obra, né, comparando Espanha, comparando Alemanha, que são países que têm também um modelo muito parecido com o nosso. Bom, fica aí os esclarecimentos da doutora Karina Esposato. E, Karina, a gente que agradece também a sua participação e obrigada. Agradeço a oportunidade, né, e acho importantíssimo que a gente possa esclarecer a população e os nossos representantes.